Olá, você está no Cuts 10, seu novo canal de cortes aqui do YouTube. Sua participação é muito importante. Se inscreva, curta e compartilhe. Confira o conteúdo dos cursos apresentados. Os links estão na descrição do vídeo. E como foi essa adolescência, além de viagens em boleias de caminhão pelo Nordeste? Você tinha algum plano? Sabe aquela coisa, já vou ser astronauta quando eu crescer? Você tinha isso? Você pensava isso? Não tinha. Cara, assim, a minha família é modesta na Vila da Penha, então o plano que eu tinha era sobreviver, né? Como sobreviver, seguir adiante. Então, meus pais eram muito ligados na coisa, muito atentos à questão da educação. Então, minha mãe era professora, meu pai era um escriturário, trabalhava no centro da cidade, mas eles investiam tudo na educação, a gente tinha que estudar, tinha que ser bom aluno, entendeu? Você Sabe? tem quantos Fazia o dever irmãos? de casa, fazia o dever que a minha mãe fazia além da escola, entendeu? Então, eu tive uma infância, além de brincar com os amigos isso aqui e tal, tinha uma infância muito de estudar, muito nerd, entendeu? E até foi engraçado que quando o Caceta começou a rolar, o que aconteceu? Eu estudava, morava lá na Vila da Penha, né? E tinha essa vida, batal, até que eu fui para um colégio público, na época no ensino, no Fundamental 2 para vocês, né? Para mim era o ginásio. Quando Não, eu pra fui mim era ginásio também. para você também era ginásio? Era Pô, ginásio. não fala isso não. Ô, Não fala Hélio. isso, Cris. Claro. Entendeu? Você ainda pode enganar aqui, que fez o Fundamental 2. Mas aí, o que acontece? Era um colégio muito fraco. Minha mãe ficou desesperada e uma amiga dela falou assim, por que você não leva o Elinho para o colégio de São Bento? Aí minha mãe chegou com essa ideia em casa, não, vou levar o Elinho lá para fazer prova no São Bento. Meu pai, você tá louca? São Bento é o colégio que estuda os filhos do meu patrão, pô, não tem a menor chance de seguir. Aí a minha mãe foi lá, falou com o reitor, né, e tal, não, já tinha passado o período de seleção. Ele falou, não, vamos fazer uma prova extra aqui para ele, se ele for bem, ele fica. Aí ela falou assim, poxa, mas a gente não tem condição de pagar o Colégio São Bento, isso aqui e tal. Ela falou, olha, se ele for muito bem, a gente dá uma bolsa Caramba. para ele começar aqui e tal, e depois a gente acerta. Ela falou, tá ótimo, tá. Aí quando ela estava indo embora, ele falou, mas tem uma coisa, o Dom Lourenço aqui, o meu filho, como é que eu posso dizer? Ele é negro. Aí o Dom Lourenço olhou para ela e falou assim, bom, isso eu já imaginava, né, minha senhora? Aí o que aconteceu? Como foi a prova? Hã? Como foi a prova? Me dei bem, né? Porque, Passou, né? Passei. Mas o que aconteceu? Aí quando o São Bento fica no centro da cidade e a frequência é do pessoal da parte nobre da cidade, lá, tipo Zona Sul, Copacabana, Ipanema, tal. E como o colégio ele era inicialmente semi-interno, ou seja, chegava de manhã, saía de tarde, eu comecei a perder contato com a galera do meu bairro, sabe? Sim. Eu comecei a ter o convívio ali e aí fui me afastando da galera ali. E, enfim, aí, a vida seguiu, tal, de São Bento, passei para a faculdade de engenharia, aí surgiu o Caceta na faculdade de engenharia, depois a gente deve chegar lá e tal. Aí, anos depois, encontro com um amigo de infância num metrô. Aí ele fala, pô, Arlinho, eu não consigo entender isso, porque, cara, a gente ficava ali na esquina fazendo piada o tempo todo, rindo, não sei o quê, e você só estudando. Aí hoje, pô, tu vive de piada, né? Eu falei, meu amigo, tu fez piada na hora errada. Eu falei, isso. Mas aí você falou da parte do Caceta, mas a gente passou meio assim, a gente vai voltar. Então vamos Sim. pra Como é que faculdade. aconteceu? Chegou na faculdade, como é que é? Aí chegou na faculdade, eu cheguei na faculdade, na escola de engenharia, não foi na faculdade de comunicação. Eu, o Beto Silva e o Madureira, a gente era da mesma turma da engenharia. E a gente também era meio um ativista do movimento estudantil, tá? Engenharia civil mesmo? Engenharia de produção. Tá. Só que assim, o que acontece? A gente fazia o movimento, mas a gente achava que os caras eram muito sisudos, levavam todas as coisas muito a sério, não sei o que e tal. Então a gente resolveu fazer um jornalzinho para zoar com os caras e zoar com aquela condição da engenharia, que era um curso que só tinha homem, né?
Então, as reivindicações, já mais verba para a educação e tal, os melhores bandejões, aquela coisa toda, a nossa reivindicação era mais mulheres na engenharia, entendeu? E aí o jornalzinho funcionou bem ali na faculdade de engenharia, aí a gente ampliou, começou a fazer um jornalzinho para toda o UFRJ, e aí 2 anos depois da fundação, a gente chamou o Bussunda e o Cláudio Manuel, e aí começamos a fazer um jornal já em formato tabloide, para vender de forma alternativa em bar, em praia, encontro de estudantes, bababá, sabe? Sempre de mão em mão. Até fala sabe aquele chato que vem para vender poesia quando você está tomando um chopp? Era Paulista. isso. Era nós, né? A gente era exatamente assim. Ficava ali vendendo pá. E aí, nesse momento, Caceta Popular. Caceta Popular. E aí, o Planeta Diário, que era o outro ramo, o Planeta Diário, o que foi? Hubert, o Reinaldo e o Cláudio Paiva, que fazia que depois fez a Grande Família, Tapas e Beijos e tal, redator, eles 3 estavam trabalhando num jornal antigo chamado Pasquim. Eles Pasquim saíram. é famoso. É famoso Exatamente. demais. Saíram quem do falou Pasquim. foi a Laerte. A Laerte falou muito do Pasquim aqui. Também. Eu acho que ele era a nossa referência. Para nós, a referência de humor era o Pasquim. Que tinha lá o Ziraldo Jaguar, Milor Fernandes. Nossa, Milor. Os caras muito cabeçudos. Aí eu sei o seguinte, que eles, quando eles saíram, como eles já trabalhavam com isso, eles já montaram um esquema, uma estrutura profissional. Procuraram uma editora, bolaram um jornal, e esse jornal já saiu em banca, entendeu? E a gente vendendo de mão em mão. Aí a gente procurou essa editora e propôs uma revista, que veio a ser a revista da Caceta Popular. Então, a mesma editora publicava a revista Caceta Popular e o jornal O Planeta Diário. Começou assim tal. Depois, ambas as publicações saíram daquela editora e a gente começou a ser publicado numa editora aqui de São Paulo, chamada Circo Editorial, que fazia os quadrinhos do Angeli, do Laerte, Glauco, etc. E eles fizeram a sua própria editora. Tempos depois, a gente também criou a nossa editora, saiu dessa Circo Editorial e fundamos. Muito bem. Aí estava ali, mas a coisa não... Apesar de ter essa história toda, a coisa não dava grana. Não dava grana. A gente começou a vender camiseta. Aí as camisetas começaram a bancar a produção da revista. Mas, mesmo assim, dali a pouco começou a empatar. A gente também não tomava muito conta do dinheiro direito. Enfim, tinha muito lugar para onde saiu o dinheiro, né? Aí a coisa não estava indo muito bem. A gente estava à beira de fechar tudo, parar com tudo, quando o Jô Soares saiu da Globo e veio para o SBT. Quando ele saiu da Globo, ele trouxe também uma equipe de redação da Globo. O Max Nunes, que era o chefe da redação dele, trouxe vários redatores e tal. Então, a Globo ficou meio esvaziada nisso. E o Cláudio Paiva, que era do Planeta Diário, já tinha saído, estava na Globo meio assim, perdido ali numa função. Ele, junto com o Guel Arraes, tiveram a ideia de fazer um programa novo, programa de humor completamente novo, com pessoas que não faziam programa de humor, mas trabalhavam com comédia. Então, assim, você tinha o elenco, era de gente que trabalhava com teatro besterol, como Débora Bloch, o Guilherme Caran e tal, e gente também, e autores que não estavam escrevendo para os clássicos programas de humor, mas que trabalhavam com humor. Então, era um humor impresso, no caso, o pessoal da Caceta, o pessoal do Planeta, o pessoal dos quadrinhos aqui de São Paulo, que era o Laerte, o Glauco, gente do teatro também, que fazia essas peças do Teatro Besterol. Aí a redação era por Caceta, Planeta, Miguel Falabella, Pedro Cardoso, Time, cara. o Vicente Pereira e Mauro Razzi, que eram 2 grandes autores de teatro da época do Besterol, e o decano era o Luiz Fernando Veríssimo. Essa era a redação. Então, você tinha um elenco incrível para fazer o TV Pirata, e você tinha uma redação também incrível, que também podia não dar certo, né?
Um monte de gente que nunca fez aquilo poderia não dar certo, mas acabou que funcionou, que a gente Nossa, TV Pirata mudou era muito foda. a linguagem dos programas de televisão, porque a gente começou a perceber, não percebeu, não. Depois que a gente, olhando para trás, viu o que aconteceu. Aquela era a primeira geração que estava fazendo televisão, que cresceu vendo televisão. Foi. Entendeu? As gerações anteriores, elas cresceram ouvindo rádio. Sim. Então, tinha uma coisa até que o Chico Anísio falava como verdade, que a gente contestava, que assim, que ele achava que um quadro de humor para televisão, você tinha que, ao sair da frente da televisão para ir na cozinha, só de ouvir você continuava acompanhando e voltava e não perdia nada. E a nossa ideia é que a imagem tinha que ser complementada pelo que está sendo falado. Porque às vezes podia não ser exatamente o que estava aparecendo. Ou seja, a pessoa tinha que estar prestando atenção na imagem e no áudio para entender do que se tratava a coisa. É que Né? Chico E ele veio do achava rádio, que isso né? não ia dar certo. Ele achava que isso não ia dar certo. A gente falou, não, a gente quer assim, a gente queria acabar com a claque. Ele também era completamente contra. Falou, pô, se vai acabar com a claque, como é que as pessoas vão saber qual é a hora de rir? A gente, quando foi engraçado, as pessoas riem. Não tem problema. Mas, assim, várias coisas que eram verdades, tabus, que assim que o TV Pirata acabou quebrando. E depois, quando o TV Pirata acabou e veio o Cacete Planeta, a gente radicalizou em algumas outras coisas, né? Vocês saíram da faculdade, foi isso? A gente não, Vocês- já saí do meu emprego de engenheiro, Saiu né? de tudo. Porque daí você já tinha se formado. Porque assim, no momento que a gente fez o primeiro jornalzinho, foi no primeiro ano da faculdade, até o emprego na Globo, foram 10 anos. Nossa. 10 anos. 78 eu entrei na faculdade e em 88 eu consegui meu primeiro emprego como humorista. Então, assim, formei, trabalhei como engenheiro, assim como eu, Se o estabeleceu. Beto, o Madureira, cada um numa empresa, sabe? A Caceta a gente seguia fazendo jornalzinho, mas era um hobby apenas, não tinha a menor pretensão de sobreviver de humor. A gente queria, sabe, a gente se divertia fazendo aquilo, mas o ganha-pão era vinha das empresas, enfim, do seu emprego, né? E nesse momento, era um momento de um turning point ali, que a gente tinha... Eu teria que me dedicar mais à engenharia para você deixar de ser um engenheiro relapso para conseguir crescer na empresa e tudo mais. Mas nesse momento, justamente, surgiu o convite da gente testar se a gente conseguiria escrever para a televisão, sabe? E aí a gente foi... Foi hora de arriscar. Conseguiu o emprego de redator do TV Pirata, na TV Globo, né? E aí Acabou o TV Pirata foi, ele ficou, na verdade, tem toda uma aura do TV Pirata. Ele foi um programa que durou muito pouco, né? Ele durou 2 anos e meio, se eu não me engano. Cara, Tá. é impressionante, porque a minha memória de TV Pirata é como se tivesse durado 10 anos. Exatamente, Dois mas durou anos e 2 meio. anos e meio. Já 2 durou anos e mais meio. que muito programa, Muito. né? E o às que vezes colocam e aconteceu? sai em 6 meses. O que aconteceu foi que, justamente porque acabou o TV Pirata, porque foi lançada na Rede Manchete, extinta Rede Manchete, a novela Pantanal. Essa novela Pantanal foi um fenômeno de audiência, foi a primeira vez que a Globo perdia diariamente na audiência para uma emissora concorrente na linha de shows. A novela Pantanal, ela derrubou, a Globo tirou todo mundo do ar. Era o Boni na época, tirou o TV Pirata, tinha um programa chamado Globo de Ouro, que era um dos grandes sucessos da música. Todos os programas que existiam foram derrubados e a gente saiu com a incumbência de bolar um programa novo. E aí a gente criou, entre várias outras ideias, a gente apresentou a ideia do Cacete Planeta, né? E foi aí que juntou... Não, na verdade, a gente juntou quando a gente estava na redação do TV Pirata ainda, Caceta Popular, Planeta Diário, e aí surgiu um cara muito importante na nossa vida, que foi o Paulinho Albuquerque. Ele era um produtor musical, ele era um curador de festival de jazz, e ele estava fazendo a programação de uma casa noturna chamada Jazz Mania, e ele, às segundas-feiras, ele tinha o horário vago. E aí ele procurou a gente, que ele queria fazer um show de humor lá.
imaginando que a gente fosse fazer assim, tipo uma terça insana, sabe? Um show de esquetes e tal. Só que a gente não queria escrever esquete porque, porra, a gente estava escrevendo para os melhores atores, e a gente que ia interpretar, falou, pô, a gente vai perder para a gente mesmo, né? Então, a gente bolou, o Cacete Planeta começou com uma banda de música de humor, estilo Mamonas. Que doido. Pré-Mamonas, entendeu? Músicas originais, não eram paródias, entendeu? E aquilo deu certo pra caramba. A gente fez show, fez mega shows. O nosso público era de 2.000 pessoas, entendeu? Era um negócio grande. A gente começou mesmo com uma banda de música, Incrível. né? Sabe? E aí, enfim, a direção Boni foi ver o nosso show numa casa lá no Rio que chamava Canecão, que equivalia ao que era o Credit Card Hall da vida, assim, entendeu? Ele foi ver e viu que a gente tinha um potencial para ir para frente das câmeras. Aí chamou a gente, fez um teste de louco que a gente só aceitou porque não tinha noção. A nossa irresponsabilidade permitiu que a gente aceitasse estrear ao vivo durante o desfile das escolas de samba no Carnaval. A gente montou um estúdiozinho na Sapucaí, num dos camarotes, e ficava recebendo celebridades, enfim, passistas e tal, ator, né, entendeu? E fazendo entrevistas engraçadas. Primeira vez que tinha essa coisa de entrevista engraçada na televisão, entendeu? Vocês foram pioneiros nisso. Sim. E aí vocês já estavam juntos, os Aí, 7. aí já era Caceta Popular e Planeta. A gente não tinha nome ainda de Caceta e Planeta. A gente fazia show, chamava a Caceta Popular e o Planeta Diário. Apresentam. Ok. O que era você, o Beto, é isso? Eu, Beto, Bussunda, Cláudio. Não, de um lado e do outro, eu tô Então, separando. tô falando tá. assim. Era realmente O desproporcional. Planeta- A Caceta tinha muito mais gente que o Planeta. O Planeta Diário surgiu com 3 pessoas. Que eram? Que era o Hubert, o Reinaldo e o Cláudio Paiva, que não fez parte do Caceta e Planeta. Ok. Tá? E os outros todos eram oriundos da Caceta ok, Popular. tá. E esses Eu, outros tinham se Beto- conhecido onde? Hã? Esses outros, os outros 3, o do Planeta. O Planeta, eles eram justamente do Pasquim. Ah, Eles tá. trabalhavam, eles já eram profissionais do humor. Ok. E entendeu? aqui os 5, eram 5, né? Aqui. 5, 3 eram O que acontece? da engenharia. Da engenharia. Mas o que acontece? O Madureira, ele tinha estudado com o Cláudio Manuel e com os irmãos do Bussunda. Então, havia assim, eles frequentavam um point na praia, tá? E que aí Madureira me levou e levou o Beto para começar a frequentar a praia naquele point, entendeu? Eu não tinha ponte de praia, eu era da Vila da Penha, não tinha ponte nenhum, né? Então, beleza, tinha uma galera ali, amigos de praia, entendeu? E aí formou esse grupinho. Dali a gente foi fazendo esse grupinho, não sei o quê, a gente já tinha o jornalzinho da faculdade, a gente falou, pô, vamos chamar esses caras para fazer o jornal com a gente, não sei o quê. Aí, Entendi. enfim, a gente começou a fazer esse jornalzinho da Caceta Popular, tá? Aí quando a gente começou a fazer show juntos, Com Caceta Planeta Popular Diário. com Planeta Diário, não sei o que e tal. Aí começou, a Caceta e o Planeta. É a Caceta e o Planeta, a Caceta e o Planeta, não sei o que e tal. Até que Ficou. a gente foi juntando as coisas, entendeu? Aí virou Caceta e Planeta. Aí, enfim, fizemos o programa. A gente começou a fazer a revista Caceta e Planeta, em vez de Caceta Popular e Planeta Que Diário. foda, que loucura. Aí foi juntando. E aí deu esse nome que... Qual é a lógica, né? Caceta e Planeta. Por quê, né? Sim, Né? Ficou muito sonoro, ficou muito bom. E não, na verdade não significa nada, né? Sim. Isso é muito engraçado, né? Era a junção. E também teve uma coisa inédita, porque foi o único programa da Globo que o nome não era da Globo. A propriedade do nome era nosso, entendeu? Caralho. Então, o registro do nome Cacete Planeta era nosso. Agora, obviamente, o conteúdo criado Era era de propriedade deles. da Globo. Tanto Sim. que a gente não tem acesso ao acervo, né? A gente não consegue trabalhar o nosso acervo, nem exibir, Tá lá entende? com eles? Tá, É propriedade da pertence à Globo, assim. Então, a gente até se incomoda quando volta e meia, esse ano, agora, abril, estamos aqui celebrando 30 anos do primeiro programa Cacete Planeta Urgente, justamente abril de 92. Só que, assim, o que a gente gostaria?
A gente gostaria que alguém se debruçasse no acervo e montasse programas com os quadros que sobreviveram. Porque nem tudo, sabe, tem coisa Nem que tudo fala dá de... para continuar. Tem coisa que começa que assim, a moeda do Brasil mudou umas 345 vezes naquele período. Aí você fala de políticos que, pô, ninguém faz ideia, entendeu? Mas você tem alguns quadros que funcionariam, São Produtos atemporais. Tabajara, entendeu? Sabe? Creyson. Seu Creyson, Eita, caralho. os Massaranduba. super-heróis brasileiros, Sim. Massaranduba, entendeu? Tem várias coisas que funcionariam, Sim. entendeu? Mas para isso você não dá para você pegar um programa inteiro e bumba. Sim. Você tinha que pegar, selecionar os quadros e trazer como faz o Monty Python, entendeu? Que como eles têm a propriedade do conteúdo, eles acabam conseguindo montar e você tem até hoje um Monty Python vivo por aí, o caceta, Sim. cara. Nem na festa dos 70 Pois é, anos cara, da aquilo televisão. foi- Mas os a caras internet ficou conseguiram puta, apagar. né? Hã? A internet ficou puta quando vocês não apareceram porque, lá. Todo sabe, a mundo, gente- a cadê os caras? Foi demais aquilo, né? Pô, sabe, a gente Negar a ter- existência, ter- né? Ser invisibilizado, É. sabe, na história do humor da televisão brasileira, brincadeira, pô. Durante 20 anos a gente estava no ar, não só no ar, a gente era líder de audiência o período todo que a gente teve, Sim. entendeu? Então, como assim que não existe? Estranho, né? Mas enfim. Dá muito mais trabalho ignorar que vocês existiram, né? No fim das contas, deu uma dor de cabeça danada, né? Essa Entendeu? história? Para eles, eu acho que deu uma dor de cabeça. Tanto que Todo mundo depois cobrando. o pessoal cobrou e aí encaixaram o Cacete Planeta num especial sobre programas de auditório. Coisa que a gente nunca fez. Se tivesse feito assim, a gente está encaixando no programa das novelas. A gente fez paródia de novela, entendeu? Nossa. O certo era botar na hora os humorísticos, né? Sim. Mas, enfim, teve essa situação ali que a vida que segue. Você acha Vambora. que é pelo momento da piada? De como a piada é vista? Você acha que é por esse Não, momento eu acho que não que talvez reexibem? tinha gente lá interessada em fazer uns programas parecidos com o Caceta. Era melhor Entendi. esconder o nosso. Enfim. E foi uma coisa que a gente falou assim, que não é amanhã que isso acontece, né? Não é um dia estamos aqui, tá todo mundo livre e tal, não sei o que, amanhã não pode. É de pouquinho. E a pessoa não vai percebendo que ela vai perdendo pequenas liberdades, né? Porque assim, o que aconteceu com a Rússia foi diferente do processo da ditadura militar do Brasil, que foi num momento em que foi de uma hora para outra, né? Você tinha um país democrático e, de repente, o poder foi tomado pelos militares ali em 31 de março de 64, né? E a coisa mudou completamente, e aí a censura, não sei o quê. E a gente, assim, a Caceta, quando era na faculdade, a gente ainda estava na ditadura militar. Tanto que a gente, quando começou, a gente tinha um jornalzinho que rodava na própria faculdade. Quando a gente começou a fazer um tabloide, que tinha que ir para uma gráfica para rodar o jornal, algumas gráficas tinham medo de rodar a Caceta e sofrer uma retaliação. Até porque, assim, houve muitas bancas de jornal que foram bombardeadas. Botavam bomba, estouravam bomba, porque vendia jornal subversivo e tal. Então, os caras eles nem questionavam o conteúdo. Só o fato de não ser a imprensa convencional, o cara tá louco, não vou botar isso aqui Já não, tá não o sei o pé quê. atrás. Se rodasse, a gente vai rodar aqui, mas, por favor, não fala que foi aqui. Entendeu? Não saía em lugar nenhum o nome da gráfica no jornal. Sim. Né? E até foi engraçado que teve uma época que o Bussunda começou a assinar o jornalzinho da gente como Bussunda II. Por que não? Porque se surgir a repressão, fala, não, o Bussunda que vocês estão procurando é o outro.